Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós já estamos na segunda semana do 4º bimestre, o nosso último bimestre, e vamos continuar o conteúdo de biologia hoje, iniciando o assunto genética. Então, para dar início, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês já repararam como pessoas de uma mesma família compartilham algumas características? Por que isso ocorre? Então, é desse assunto que nós vamos falar hoje. Gente, isso ocorre porque as características hereditárias são transmitidas de geração para geração, estabelecendo relações entre os ancestrais e os descendentes. Então, a genética é a parte da biologia, a área da biologia que estuda como isso ocorre. E como essas características genéticas são transmitidas de geração para geração? Porque em nossas células há uma estrutura, que é o núcleo, que é a estrutura em que está presente o nosso DNA. E o DNA é a molécula que contém as informações genéticas de cada um, né? Ou seja, o material genético de cada ser vivo. Vai ser ali no DNA que está presente as nossas características. Então, o núcleo é o responsável, é a estrutura responsável por alojar o DNA, que é responsável pelas nossas características, certo? O núcleo é formado por algumas estruturas, que são o envelope nuclear, o nucleoplasma, o nucleolo e o material genético. Então, nessa imagem aí, vocês podem observar o envoltório nuclear, né? Ou envelope nuclear, é a mesma coisa. O nucleolo, que fica aí no centro do núcleo, a cromatina e os poros, né? Que ficam ali no envoltório nuclear. Nessa imagem, dá para a gente observar melhor todas essas estruturas. Então, começando pelo envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear é também chamado de carioteca. É formado por duas membranas que está envolvendo o núcleo, né, que separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Os poros ficam nesse envoltório, né, ao redor desse envoltório, permitindo a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. O nucleoplasma é uma solução aquosa, né, uma solução de água que contém as proteínas e outras substâncias que vão facilitar as funções do núcleo. O nucleolo é uma estrutura esférica que fica aí no centro, que contém as proteínas e o RNA. O nucleolo é a região onde se formam os ribossomos. E também tem a cromatina. A cromatina é um conjunto de fios que são chamados de cromossomos, assunto da nossa próxima aula, da semana que vem. Cada um deles é formado por uma longa molécula de DNA. Na verdade, a cromatina é um complexo de DNA e de proteínas. Então, essas são as estruturas do núcleo e suas funções, né? Material genético. Qual é o material genético? É o DNA e os genes, né? Então, o DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico, né? É uma molécula, como nós já vimos, que contém as informações genéticas hereditárias. É no DNA que está contida todas as nossas informações genéticas, né? Todas as nossas características que vêm do pai e da mãe, ou seja, aquelas que são passadas de geração em geração e que estão relacionadas às características. É o DNA que contém as informações para a produção das proteínas do organismo. As proteínas são as moléculas que determinam a estrutura das células e controlam as suas atividades. A molécula de DNA é formada de diversas subunidades, que são chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo de DNA é formado por 3 estruturas: açúcar,
que no DNA é chamado de desoxirribose, por um grupo fosfato e por bases nitrogenadas, que são 4. É a adenina, representada pela letra A guanina, letra G, a citosina, letra C, e a timina, letra T. Então, essas bases, elas são, tem um arranjo delas, né? Elas se pareiam umas com as outras para formar a cadeia de DNA. Esses componentes são arranjados em 2 cadeias, que se apresentam em um formato helicoidal, dupla hélice. Então, a molécula de DNA, nós vamos ver no próximo slide, ela é uma fita dupla, né, com essas bases nitrogenadas unidas por ligações químicas. Então, essa é a estrutura da molécula de DNA. Então, a primeira imagem é de um nucleotídeo. Os nucleotídeos formam a molécula de DNA, certo? Estão contidos na molécula de DNA. Cada nucleotídeo é formado por um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, o grupo fosfato e uma base nitrogenada, que são as 4 que nós falamos. E a imagem ao lado, aí é a estrutura da molécula de DNA. É uma fita dupla, como eu já falei, uma dupla hélice, formato helicoidal, onde as bases nitrogenadas formam pares. Então, reparem nas cores. A adenina, verde, ela faz par com a timina, vermelha. Reparem, gente. E a citosina, amarela, faz par com a guanina, que é azul. Certo? Então, essa é a estrutura da molécula de DNA. Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que orientará a produção de uma proteína. Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, já o RNA é o ácido ribonucleico. A molécula de RNA, diferente da DNA, é uma molécula de cadeia única, formada por nucleotídeos também. Cada nucleotídeo de RNA é formado de um açúcar, só que agora no caso do RNA, esse açúcar é chamado de ribose, um grupo fosfato, igual do DNA, e uma base nitrogenada, iguais às do DNA, só uma que é trocada. Então, ao invés da timina, é a uracila no RNA. Então, reparem aí as 2 moléculas, a primeira de RNA. Então, todas as bases são iguais, citosina, guanina, adenina, só ao invés da timina é a uracila no RNA. E no RNA é uma fita única. Certo? A diferença é essa. E o DNA, uma fita dupla, e todas as bases, só que ao invés da uracila é a timina. Então, essa é a diferença das 2 moléculas, DNA e RNA. Os genes e a diferenciação celular. As informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo de um organismo. No entanto, em muitos organismos, existem diferentes tipos de células. Então, como células com o mesmo material genético são diferentes entre si? Eu quero dizer células de um mesmo indivíduo, diferentes entre elas, certo? Com especialidades diferentes. Então, como isso é possível, né? Então, com o desenvolvimento, por exemplo, do ser humano, acontecem divisões celulares. Então, vamos pensar lá na primeira divisão, né, que ocorreu a fecundação, forma o zigoto, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, formou o zigoto. Esse zigoto começa a se dividir, né, ele sofre várias divisões celulares, formando novas células, e essas novas células vão formar diferentes tecidos, né, diferentes órgãos. Esse processo de divisão celular é chamado de diferenciação celular, né, onde forma diferentes novas células, diferentes tecidos, diferentes órgãos. Eu chamo isso de diferenciação celular.
Apesar de todas as células desse organismo terem o mesmo material genético, em cada tipo celular, apenas uma parte dos genes está ativa, o que define sua especialização. Então, em um mesmo indivíduo, as células têm o mesmo material genético, mas expressam genes diferentes. Isso é que determina a especialidade, né, a especialização de cada célula. Então, por esse motivo, uma célula do pâncreas, por exemplo, produz o hormônio insulina e não o pigmento melanina, por exemplo, que é da pele. Então, cada célula tem a sua especialidade, devido a uma parte do gene estar ativo e outra parte inativo, por exemplo, né? Então, assim, eles expressam genes diferentes, por isso que vão ter especialidades diferentes. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas atividades. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula.